precisa passar a ter a mentalidade de apoio. Nós precisamos desenvolver as nossas responsabilidades individuais. Deixa eu mostrar uma outra reportagem para vocês. Eu traduzi aqui porque isso sai em inglês, mas eu recomendo que vocês leiam no Substack do Public essa reportagem absolutamente incrível que saiu do Davi Agape, ou David Agape. Aqui nos Estados Unidos certamente é David Agape, no Brasil pode ser Davi Agape. Porque isso mostrou uma coisa absolutamente incrível. Eu botei ela traduzida no meu Locals, com acesso fechado, para não consumir lá o acesso do Substack dele. Mas o FBI, o George Soros, ou melhor, o filho do George Soros, né? A polícia secreta em uma vasta conspiração pela censura no Brasil. Uma investigação de meses revela o esforço global para... Tá aqui. Revela o esforço global para contrariar o populismo, para ir contra o populismo em violação à Constituição brasileira. E eu vou trazer aqui o autor dessa reportagem para que a gente possa dar ênfase a isso que está acontecendo, porque é absolutamente incrível. Davi, muito obrigado por ter, ou David, o Agape, muito obrigado por ter aceito aqui o meu pedido de entrevista. E eu estou absolutamente estarrecido aqui com essa tua publicação. Eu tive acesso a ela através do Michael Shellenberger, que para quem não conhece no Brasil, é um dos grandes jornalistas dos Estados Unidos nesse momento. Ele teve um papel imenso na revelação do complexo industrial de censura que está acontecendo pelo mundo inteiro, os Twitter Files, os Facebook Files. O Shellenberger se tornou um dos jornalistas mais importantes, independente, não é de lado nenhum, pelo contrário, era até um cara de esquerda, era até um cara democrata, autor de um livro brilhante, que eu dei inclusive de presente de Natal aqui para minha companheira, o San Francisco, sobre a destruição das políticas democratas na bela cidade de São Francisco, e foi quando eu tive, por conta do Twitter do Shellenberger, acesso a essa notícia. Agape, me diz aqui para nossa audiência, o que diabos foi isso que você descobriu? Que trabalho de investigação foi esse? Legal, Paulo. Tá me ouvindo direitinho? O áudio tá ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão ouvindo essa transmissão. Bom, essa reportagem foi fruto de alguns meses de investigação. O Shellenberger queria expandir o escopo do Complexo Industrial da Censura, das investigações que ele tem feito sobre o Complexo Industrial da Censura, para outros países que ele vê como chave nesse esquema. O Brasil é um desses países. Ele tem publicado algumas coisas sobre a Inglaterra, sobre Irlanda, agora expandindo para novos países que vão aparecendo. Então, tem uma equipe grande de vários locais e pegando jornalistas locais, investigativos, para poder explicar como funciona toda essa trama. É realmente bem complexo. Eu não fiz muitos comentários sobre a reportagem no Brasil, até por conta desses problemas de censura que a gente tem aqui, mas também porque não foi para o Brasil, né? Então não foi para os brasileiros, eu não denunciei para quem está aqui. Até peço desculpa, mas foi para quem está lá fora. Esse é o objetivo, que o mundo veja o que está acontecendo no Brasil, mas é claro que a partir do momento que eu já tenha concluído essa investigação, está em andamento algumas coisas, a gente vai também mastigar para o público brasileiro poder entender bem o que é o Complexo Industrial da Censura. Bom, explica pra gente isso, em resumo, em linhas gerais, o que descobriu a sua reportagem, porque parece uma coisa de chapéu de alumínio, teoria da conspiração, você misturar Jorge Soros, FBI, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, assim, as coisas, você fala, pô, não é possível, esse cara tá inventando essas coisas. Resume pra gente o que você descobriu e como que você descobriu. Legal. Bom, as investigações do Shellenberger, do Taibbi e de outros jornalistas investigativos veio lá do Twitter Files.
Então, o Musk, quando comprou o Twitter, ele entregou para alguns jornalistas de vários espectros, né? Então, gente de direita, de esquerda, mas bons jornalistas investigativos, documentos internos do Twitter da administração anterior, mostrando que o governo americano estava atuando, pressionando o Twitter para censurar conteúdos. Então, tinham reuniões regulares, vários órgãos do governo dos Estados Unidos. E eles foram avançando as investigações, descobriram depois, tiveram acesso a arquivos do Facebook, e foram avançando e acabaram descobrindo, perceberam que tudo isso fazia parte de um ecossistema maior, global. E eles começaram a chamar isso de complexo industrial da censura a partir do momento que eles viram que a guerra ao terror, o mecanismo, todo o esquema criado pelo governo americano para fazer a guerra ao terror, a partir do 11 de setembro, passou a ser utilizado, né, depois da eleição do Trump, contra os próprios cidadãos americanos. E agora a gente tem percebido que esse esquema que começou lá, começou a se espalhar globalmente. Então, o que a gente está vendo de censura no Brasil é um reflexo do que aconteceu primeiramente nos Estados Unidos e foi sendo exportado. E é interessante isso, né? Você fala de chapéu de alumínio, porque quando eu tive acesso a isso no primeiro momento, eu falei, cara... Eu falei até pro Mike, desculpa, cara, mas eu não acho que tenha influência de polícia secreta em censura no Brasil, como assim? E ele falou, investiga, pesquisa e depois a gente conversa. E aí, embarquei aí numa grande investigação com alguns dos meus alunos, me ajudaram bastante na parte de pesquisa, né? A Raquel e o Leandro. E o que a gente descobriu é que não veio de um dia para o outro. Isso foi sendo trabalhado aos poucos. E nessa primeira reunião que teve em 2017, final de 2017, e continuou em 2018. Então, lembrando que final de 2017 o TSE era presidido pelo Gilmar Mendes, e em 2018 passou a ser presidido pelo Fux, tá? Fizeram um conselho para poder começar a namorar a ideia de combater fake news. Então, sempre que a gente falar de combate a fake news, subentenda-se censura, tá? O problema nunca foi notícia falsa. O problema é quem está falando coisas que desagradam o governo. E aí, claro, a desculpa do combate às fake news. Então, nessas primeiras reuniões, eles chamaram alguns especialistas, entre eles agentes secretos do FBI, agentes da ABIN, agentes secretos da ABIN, e agentes da inteligência do Exército. Agora, vamos lá. A gente está falando. Estou colocando aqui na tela a foto, enquanto você está falando, a foto do Luiz Fux, que na época presidia o TSE, com o Howard Marshall, do FBI. Exato. Então, nessa reunião já tinha feito a transição, já era o Fux. Era a quinta reunião. As atas de reuniões estão lá na reportagem. Essas atas estiveram em sigilo. Eles queriam sigilo até 2023, ou seja, até ano passado, até depois da eleição do Lula, né? Até a eleição de 2022. E só que com alguns protestos, inclusive de organizações mais à esquerda, eles resolveram abrir, só que abriram em 2019, quando esse conselho, que era só para namorar ideia, para trazer propostas, passou a ser um conselho já definitivo, tá? Não ia ser mais algo temporário, ia ser permanente. E por que essas reuniões são importantes? Porque toda a teoria utilizada para a censura no Brasil começou a ser trazida naquela época. Então, organizações que são chave no complexo industrial da censura americano estavam sendo importadas já. Então, tem uma ONG chamada SaferNet, ou SaferNet, mas eu acho que é SaferNet, que se chama... o representante da SaferNet trouxe a experiência americana para cá.
Então, o que eles já estavam aplicando nos Estados Unidos foi trazido para o Brasil, e isso foi ao longo de toda a história do TSE. Então, não é só essa reportagem que a gente publicou, a gente tem mais 2 reportagens, que foi, na realidade, o grande arcabouço, são um formato mais de relatório, tá bem mais extenso, e tá gratuito num outro site, depois se o Paulo puder disponibilizar. Eu vou colocar no meu locals para todo mundo ter o acesso. Pode ver também pelo seu Twitter, mas vou colocar no meu locals. Isso, deixei fixado no meu Twitter, e vocês podem ver essas 2 reportagens. A primeira é sobre as conexões do Brasil com o complexo industrial da censura americano. Então, quando o pessoal fala de... não sei se pode falar esse nome, mas quando a gente fala de Alexandre de Moraes, o pessoal fala, não, o Xandão é o que, né, tá censurando todo mundo e tal, mas mais ou menos, porque quando tudo isso começou com a gestão do Gilmar Mendes, foi para a gestão do Fux, e na gestão do Barroso é que o negócio tomou corpo, tá? E quando o Xandão entrou no TSE, vocês podem ver aí, fazer uma pesquisa, vocês vão ver, ele entrou já no meio do período eleitoral das últimas eleições, então já estava tudo pronto, a casa estava arrumada para ele, mas claro que ele avançou ainda mais. Digamos assim que ele foi o carrasco, né? Ele foi o cara que... ele matou a democracia, mas quem planejou o crime, quem criou as condições todas, forneceu a estrutura para o crime acontecer, passou pela mão do Gilmar Mendes, passou pela mão do Fux, passou pela mão certamente do Barroso. O período do Barroso foi um período muito cruel, né? Com termos de ajuste de conduta entre o TSE e Facebook, essas coisas todas. Os alicerces, digamos assim, foram colocados muito pelo Barroso, né? Sim. Várias portarias foram aplicadas pelo Barroso, inclusive os grupos de inteligência, isso é importantíssimo para a gente entender o que aconteceu nas últimas eleições. Grupos de inteligências criados dentro do TSE para poder investigar qualquer um que critique, seja o STF, o TSE, sistema eleitoral, qualquer comentário que você faça, você está já no radar. E, sinceramente, como isso não tem controle, qualquer comentário, na realidade, de rede social, tudo que você faz e outras coisas. E aí, não satisfeito com isso, quando o Alexandre de Moraes assumiu, ele criou uma polícia secreta dentro do TSE. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?